Olá, meu povo! Hoje nós estamos fazendo uma consulta com o seu Arnaldo Aragão. Ele é um paciente lá de Sergipe, da nossa terra. Gosto muito de lá. Ele mora na cidade de Graco Cardoso. E hoje ele está sendo acompanhado pela família, especialmente pelo filho dele, Robson, que é também da área da saúde, é enfermeiro lá em Sergipe, trabalha em Aracaju. E é um prazer muito grande estar atendendo ele. Ele é seguidor do nosso canal, segue o nosso trabalho, acompanha o nosso trabalho, confia em nosso trabalho, e hoje a gente está fazendo essa consulta com ele para ver as principais queixas dele e a gente conseguir ajudá-lo da melhor maneira possível, né? Então, seu Arnaldo é pescador, está com algumas queixas, não está conseguindo exercer a profissão dele, e a gente vai fazer essa consulta agora e eu quero que vocês acompanhem para vocês terem uma ideia do que é uma consulta online. Não é obrigatório que seja gravado, mas seu Arnaldo me concedeu essa honra de autorizar gravar para vocês verem como é, tá bom? Então vamos lá para a consulta, seu Arnaldo. Eu vou usar algumas técnicas para fazer a sua consulta aqui. Então, eu trabalho com terapia quântica, como o senhor sabe, sou terapeuta quântica, mas eu também sou da área de biomedicina, epigenética, neurociência, sou terapeuta de reprocessamento generativo também, sou membro da Sociedade Internacional de Reprocessamento de Terapia Regenerativa, né, de terapia de reprocessamento generativo, mas o que eu gosto de fazer mesmo é de cuidar de pessoas. Então, cada pessoa que eu pego, eu vou dizer assim, porque eu carrego no colo mesmo, para cuidar, eu estudo de novo. Então, cada paciente é um novo estudo meu, porque ninguém é igual a ninguém, né? Então, eu vou estudar o senhor agora, saber de verdade por dentro quem é seu Arnaldo Aragão, e eu vou lhe ajudar a gente conseguir entender o que está acontecendo com você. Se são disfunções físicas, se são disfunções emocionais ou as duas coisas juntas, para a gente lhe ajudar a encontrar um caminho para se autorregenerar. Quem é essa moça bonita que está aí sentada? Bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, mãe? Tudo bem? Vai estar bom. Muito bom. Muito jovem sua mãe. Ela tem 64 anos. Olha, menino. Muito bem. Deixa eu te perguntar, tem alguma TV ligada aí, ou rádio? Tá a TV ligada, mas eu abaixei o som, tá? Ah, porque às vezes a TV, por causa do scanner, ela dá interferência na voz. Aí a gente fica tendo um retorno. É, pode ser que a TV está dando um retorno aí. Ainda está dando retorno, eu acho que é a minha ligação. Ô, Robson, você quer ligar de volta para mim? Pronto. Me ligue, que eu acho que é a minha ligação que tá ruim. Vamos ver agora. Acho que agora vai. Agora parou aquele som. Vamos lá. Como eu ia falando, seu Arnaldo, eu escaneei a íris dos seus olhos e também fiz um mapeamento do som da sua voz. O que acontece? Quando eu faço isso, eu consigo fazer um rastreio de como está funcionando seus órgãos, os tecidos, os músculos, os tendões, como está a parte emocional, se tem alguma coisa que está inflamada, se tem alguma coisa que dói, e quais são as razões pelas quais
possivelmente isso está acontecendo. Não é um tratamento médico, é um tratamento terapêutico de última geração. É com um equipamento que foi criado nos Estados Unidos e eu uso aqui no Brasil. No Brasil, são pouquíssimas pessoas que trabalham com isso, que fazem o que eu faço. Só existe a minha clínica aqui no Brasil, trabalhando com isso, que é integrando essa ferramenta como uma bússola para as técnicas que a gente usa de terapia quântica. Então, enquanto eu faço essa varredura, eu consigo saber, na vibração da voz, os padrões de funcionamento de todos esses sistemas no seu corpo. De 14 a 16 sistemas, eu consigo vasculhar tudo. Por que que a voz faz acontecer isso? A voz me permite fazer isso porque a nossa voz não é somente o som das cordas vocais, como a gente está acostumado a escutar por aí, né? A nossa voz é a transmissão ao vivo, constante, do som que o nosso corpo produz, de todo o som que está dentro da gente, em funcionamento. Então, o coração vibra numa frequência exata, o fígado, os pulmões, o baço, o pâncreas, tudo ressoa, assim, tudo tem som. E quando acontece uma disfunção, o som do aparelho é diferente. Então, é como se você estivesse tentando acessar uma rádio e essa rádio tivesse com ruídos. Você não conseguisse escutar o locutor do outro lado porque tem um ruído chiando ali, você não consegue encontrar a estação correta. Então, eu tenho essa possibilidade de encontrar esses ruídos e saber as possíveis causas por que estão acontecendo esses ruídos com determinados sistemas corporais, né? Então, eu vou localizar os ruídos, vou fazer um padrão aqui, juntando a neurociência, a epigenética, a medicina chinesa, a medicina germânica, mais a medicina tradicional e um banco de dados vasto, catalogados todas as doenças já catalogadas no mundo inteiro. Então, eu consigo ter padrões de todas essas doenças. Eu consigo fazer esse equilíbrio aí para a gente ver o padrão dos sintomas que você tem, com os ruídos que acontecem no corpo e a gente conseguir chegar num denominador comum. Eu não chamo de diagnóstico, porque só quem consegue fazer diagnóstico é médico com exame de imagem. Mas se a gente faz o nosso e pega o de imagem, o nosso vai muito mais além. Porque a gente consegue descobrir os ruídos lá na mitocôndria da célula. E os exames atuais de imagem, eles só conseguem descobrir aquilo que realmente já foi desencadeado, aquilo que já se consegue ver por causa dos sintomas que estão acontecendo. E vamos dizer assim, a doença já tem uma fotografia, né? Ela já consegue ter uma demanda de destruição, vamos dizer assim, muito grande para aparecer num exame de imagem. Já o nosso, a coisa está acontecendo lá na mitocôndria, onde tudo começa a acontecer e a gente já consegue ver falhas nela. Então, vai muito mais além do que o físico mesmo, né? Então, vamos lá. Aí, nessa varredura, eu consigo encontrar as possíveis sensibilidades alimentares também. As coisas que inflamam seu corpo e as coisas que deixam seu corpo trabalhando em baixa, que deixam seu intestino preguiçoso, por exemplo, desarranjado, aquilo que tira sua energia, que deixa você mais fraco, sem disposição, entendeu? Então, eu consigo saber os alimentos que você deve tirar da sua dieta imediatamente, não para sempre, mas pelo menos temporariamente, né? Tem alguns que, se a gente puder, tira para sempre. Outros a gente pode esperar um tempinho e aí começar a comer com menos quantidade depois, né? Tem algumas comidas que certamente você nem vai conhecer e talvez não coma propriamente o alimento, mas às vezes ela está processada
em algum tempero, em alguma coisa. Então, eu vou falar alguns. Pode ser que você nem coma direto, mas a possibilidade de estar em temperos, né, em condimentos, ou também, às vezes, a pessoa come de marmita, ou come fora, e aí não está, assim, você não consegue saber a relação dos alimentos que compõem aquela comida, né? Aí eu vou falar para você alguns, a parte de leitaria, eu aconselho o senhor tirar tudo da sua alimentação, porque o soro do leite lhe prejudica muito. Eu tiraria todo o leite e todos os derivados. Tudo que for feito com leite, o senhor tira da alimentação, pelo menos por enquanto, porque ele deixa o seu corpo trabalhando em baixa. Ele não está um alerta vermelho, mas ele está deixando já trabalhando em baixa. Aí é bom você eliminar. Tira o leite e todos os derivados, o queijo, a manteiga. Eu sei que é difícil às vezes viver sem a manteiga, mas uma colherinha de chá daquela pequenininha por dia é o máximo que eu indico você comer, né? Se puder retirar o leite, substituir por um leite de soja, algum leite assim, se não consegue viver sem leite de jeito nenhum, né? Retirar. O tomate também não é bom para você. O tomate deixa seu organismo trabalhando em baixa. Aí você presta atenção. Toda vez que comer tomate, você vai sentir seu corpo lhe avisando que o tomate não caiu bem. É só você prestar atenção. Aí, às vezes, você come e você mesmo já sabe que não faz bem. Que nem eu gosto demais de melancia, mas se eu como a melancia, não tem uma vez para eu comer para eu não ficar com azia. Na hora, bateu, valeu. Mas mesmo sabendo, volta e meia, eu como. Aí eu tô na hora comendo, eu me lembro. Aí o Hércules fala para mim, só dá azia porque você botou na cabeça que dá azia, só que não é. O meu estômago não aceita de jeito nenhum. Ele fica irritado, embora seja cheio de fibras e faça muito bem para muita gente. Para mim não cai bem. Então, tomate para você. Aí tem uma carne aqui que ele chama carne de Turquia. Só que essa carne, eu não sei lhe dizer que carne é essa, mas eu vou ver direitinho depois e eu lhe falo. Mas todas as outras carnes você pode comer tranquilamente, não tem contraindicação de carne nenhuma. Só essa Turquia que eu não sei dizer o que é. Aí de marisco, a meijoa, não sei se o senhor já ouviu falar desse peixe. Ele inflama muito seu corpo. Deixa eu ver se eu consigo saber o que é aqui. Eu procuro aí o que é a meijoa. A meijoa. Procura saber aí. É um marisco. Caju. Diferente, né? É um nome diferente. Como ele traduz do inglês para o português, às vezes tem uns nomes que a gente não consegue saber o que é, mas eu já pesquiso aqui e já te falo. A castanha de caju e o caju também não lhe fazem bem, pelo menos por enquanto. Eles deixam você trabalhando em baixa, fica mais sem disposição, né? E pode fazer um desarranjo também nos intestinos. Ó, essa ameijoa são ostras. Ostra. Hércules conseguiu achar aqui. Ameijoa são ostras. Então, o senhor evita comer ostra. Né? Eu fui, há 2 anos atrás, a gente foi para Aracaju com o nosso filho mais velho, que ele mora fora. Aí ele vem dos Estados Unidos para cá a cada 2 anos. 2 anos atrás a gente foi para Aracaju e a gente estava lá na orla, lá num bar, e ele pediu um prato lá que tinha um nome bem chique, só que a gente não sabia o que era, né? Quando chega, eram ostras. Ninguém na mesa queria comer, porque todo mundo estava com nojo. Foi Hércules. Foi Hércules. Achou que era aqueles peixinhos pequenos que frita e fica bem sequinho, né? Aí ele achou que aquilo era ostra. Chega a panelona lá de ostra. Ninguém queria comer. 200 e poucos reais o prato. Meu filho comeu chateado porque ele disse que não ia jogar fora, que ia pagar caro naquele negócio. Mas olha, então o senhor é chique, não pode comer ostras por enquanto. Vamos lá.
É, vai economizar, vai. Aí de especiaria, só o hortelã-pimenta. Esse você passa longe, porque ele inflama muito seu corpo. Aí você tira da alimentação os temperos que forem apimentados, por enquanto, tá bom? Porque inflama. E, por incrível que pareça, o ovo de galinha, as gemas fazem mal para você por enquanto. Aí, se for comer ovo de galinha, só não come a gema, certo? Tira a gema fora. A gema você não come. Isso daqui depois eu vou mandar para você o resumo na segunda-feira, dizendo que ele não pode, tá bom? Para vocês não terem que se preocupar de anotar. Então, assim, ó, o pepino inflamava seu corpo, aí na varredura já deu uma regulada, atum também. E melancia, você também é dos meus, tá vendo? Ó, melancia e passas. Melancia e passas. Esses não é um alerta vermelho, mas eles estão. Você deve ter comido e não se sentiu muito bem. Então, melancia, uva passa e pepino, também o atum. Esses não precisa se preocupar assim de tirar 100%, porque ele está equilibrando, né? Mas ele não faz muito bem também. Aí eu vou colocar aqui. Às vezes tem pacientes que comem o pepino e baixa a pressão. A maioria diz que quando acontece isso é que a pressão fica baixa. Mas eu não sei dizer sinceramente o que é que ele faz no seu caso, né? Aqui o ovo de galinha não pode, ele está deixando você embaixo, então você fica com menos energia e a funcionalidade do intestino também diminui. Com relação ao funcionamento aqui do equilíbrio da cabeça até a região sacral, que é ali na pelvis, ele está todo equilibrado, todo equilibrado. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem o que é que eu estou falando. A gente faz também esse comparativo com a saúde em relação à medicina chinesa. Então, eu vou te mostrar aqui. Aqui é um equilíbrio que está muito ligado à saúde física e mental. Então, aqui ele vai pegar o funcionamento dos órgãos e o funcionamento mental, espiritual, a parte de sensibilidades também, com estresse, todas essas situações elas estão ligadas a esse funcionamento do equilíbrio dos chakras. Aqui não tem nada a ver com religião nem nada, são os pontos no corpo humano que a medicina chinesa encontra links, ou seja, associações com cada órgão do nosso corpo, com o funcionamento deles. Então, aqui só está trabalhando embaixo, ó, quando está verde, é que está tudo equilibrado, tá vendo? E quando está assim, ó, azul clarinho, ele está trabalhando embaixo. Quando está vermelho, é um perigo alto da saúde, né? Quando está verde, está normal, e quando está esse azul clarinho, está trabalhando embaixo. Aqui, somente o plexo solar está trabalhando embaixo. E o plexo solar está muito ligado à diabetes ou à hipoglicemia. O senhor tem diabetes? Tem. Aí está muito ligado à diabetes, ou quando ela está subindo muito, ou quando ela está também baixando muito, que é o caso da hipoglicemia, né? Aí o seu, ela sobe, ou ela baixa. É hipertenso também, sim. Mas a glicemia dele está controlada no momento? Assim, mas ele já teve picos altos, toma remédio para diabetes. Já chegou até quase 600. Eita, menino, foi alto, muito alto. E aí toma remédio para pressão alta também ou não? Toma, né? Uhum.
Losartana. Losartana. De quanto? 320. 320. Losartana não, meu pai. Não é losartana, não. É valsartana. Losartana. É valsartana. Como que é o nome? Ah, valsartana. 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 Não, é valsartana. Já teve cálculos biliares, hidro. Ah, tomou o hidro também. O hidro é de 25? 25. 25. Pronto. Já teve cálculos biliares do TAM. Do TAM. Que é da próstata. Sim. Do TAM da próstata. Faz tempo que está com problema na próstata? Sim. Aí tá fazendo tratamento. Tá. Uhum. Aí ele toma também colesterol, né? Rosuvastatina, sim. Ele não sente nada com esse rosuvastatina, não? Se o senhor sente alguma coisa, Sim. toma aí. Tremores no corpo. Tremores no corpo, fraqueza. Às vezes a perna mexe sozinha, né? Tremer um pouco. Esse daí tem quase todos os pacientes nossos que usam, eles têm esses mesmos sintomas. Então, começa a ficar com a perna tremendo muito, às vezes acorda com sensações esquisitas, né? No pescoço, né? Às vezes no pescoço, na cabeça. Vamos ver o que é que está provocando para a gente lhe ajudar. Quem sabe o senhor não se livra disso, né? É porque ele mexe muito com o cérebro, com a questão neural também, a parte neurológica. O senhor é assim, posso dizer que 100% dos pacientes que a gente atende, que tomam esse medicamento, eles sentem esses mesmos sintomas. E principalmente pela manhã, né? Principalmente no período da manhã, quando está acordando, começa a sentir algumas coisas assim dessa natureza. Nunca teve eu não estou vendo o nome, só miligrama. Como é o nome? Forxiga. Forxiga. Uhum. Forxiga. E ele toma também o metformina de 850. Sim. Aí o metformina é uma vez só? Não, ele toma de manhã, né, tá, e à noite. Uhum. Esse aqui ele só toma uma vez, o Forxiga. O Forxiga. Meu dia. Uhum. Esse daí é para diabetes? Isso. Uhum. Ele descontrola. Certo. E esse daqui que já passei desde 2019, mesmo ele tem consciência, orientado por alguns médicos, e a gente, eu sou mentor da saúde, né, oriento, mas é como diz, santo faz milagre. Aí ele toma, já vai fazer 4 anos. Cortem. Caramba, e por que o senhor toma esse remédio? Eu vou dizer, vou falar agora, doutora. Diga. Minhas pernas. Sim. Minhas pernas. Se dói demais. Se eu não tomar ela, eu não saio da cama. Dói. É de chorar, entendeu? Mas eu não consigo levantar da cama. Pronto, nós vamos arrumar essas pernas, né? O braço e a perna. Ele tem artrite e artrose. Uhum. Ele tem um rompimento do lado Sim. direito. Nós vamos chegar nesses lugares aí, para a gente ver o que tem cada um direitinho. Ele teve uma hematologista, a doutora Regina. Só que aí ela passou, na época, em 2019, foi na época do Covid, passou o corticoide, que é essa aqui prednisona, para tomar só tipo 5 dias, que era um tratamento. Só que aliviou as dores, é o que ele fez. Ele adotou. Ele adotou. Mas o corticoide é muito ruim, porque se o senhor está tomando sem resolver, porque assim, ó, o medicamento, na prática, deveria ser para resolver o problema, né? Se ele não resolve, o senhor só está criando outros problemas.
Aí o senhor vai desencadear outras disfunções no seu organismo por causa de um medicamento que ele só está remediando. Então, ele temporariamente tira a sua dor, mas não resolve a causa. Aí o que a gente tem que fazer? Resolver a causa, para o senhor ir se livrando desse medicamento, sem precisar tomar ele. Não que ele não seja útil em alguma hora, né? Mas não precisa ser necessariamente todas as vezes que sentir dor tomar ele. O senhor tem que ter artifícios de ensinar seu corpo a trabalhar a seu favor, para você não precisar entupir de remédios. Porque a vida inteira a gente é treinado para isso mesmo, né? Nós que somos da área da saúde, eu, o seu filho, os médicos, né? Todo mundo foi treinado para isso, para aprender a usar remédio, mas a gente tem como se cuidar, né? Eita, olha a coleção de caixa de remédio, vem ver, ó. É, muito medicamento, muito mesmo. Então vamos parar de remediar, né? Vamos resolver esse negócio. Essa é uma tontura que eu tenho aqui, sim, sabe? Aquele judia. Sim. Eu cheguei a cair, a tontura, aí ela torce por aqui, vem aqui, quando eu sinto e não vejo mais nada, aí isso aqui dispara. Assim, sim. O senhor já fez algum exame do coração para ver as artérias como estão funcionando? Já? Está tudo funcionando normal. Uhum. Porque o dele está muito ligado também ao nervo vago. Essa situação que ele está mostrando aí, onde ele está sentindo esse desconforto, está muito ligada aos nervos cranianos e ao nervo vago também. Porque ele tem esses desconfortos abdominais, aí as pernas com esses espasmos. Então, pode ser, a gente vai olhar daqui a pouco se tem reação medicamentosa. Aí, se for, a gente já sabe por onde começar, né? Detoxificando, para poder a gente eliminar os resíduos tóxicos das medicações, né? Aqui, ó, parece muito nervoso, com um nervosismo danado, de vez em quando está muito nervoso, baixa energia, então não tem vontade de fazer nada, a maioria das vezes não tem coragem para fazer nada, está com baixa energia, né? O senhor tem câimbras musculares, muitas câimbras, né? O senhor já chegou a ver como é que está a vitamina B12? Está alta, está boa, está baixa? Já viu, não? Agora, porque eu viajei na semana que ele foi para o médico, quem acompanhou foi minha sobrinha, mas eu acho que está baixa. Pronto. Aí, essas situações de câimbras, eu vou dar uma olhada aqui também, mas geralmente a vitamina B12 está baixa, ela tem que estar ali 1.200, 1.500 seria o melhor para ele. Aí é mais fácil porque pode suplementar, né? A B12. Aí depois você dá uma olhada, se tiver, aí faz a suplementação. Provavelmente ele tem vermes, aí tem que desparasitar também. Todos esses sintomas que ele tem está muito ligado. Nervo vago, vitamina B12, vermes, mas a gente vai achando, né? Problemas estomacais, o senhor sente o intestino preso, fica com a barriga estufada, aqui inchada às vezes? Não, inchada eu não sinto. Não sente como se o abdômen superior tivesse mais para frente, assim, um pouco mais inchado? O superior, aqui, bem na boca do estômago. Não? Não sente desconforto nenhum no estômago, então, né? Nem azia, nem assim, aquela queimação. Pode falar, Rosa. Doutora, na época que ele parou no hospital porque estava tendo refluxo. Aham. Na aguentava. Agora não tem mais o refluxo, então, né? Eu sinto assim, de minha chama, como é azia, né? Azia. Sim, como queimando, isso, uma queimação. Eu estou vendo aqui, aí a gente vai vendo, vai ajudando nisso aí também. A coluna sente dores na coluna, né? Dores na coluna, lá lombar, lá atrás, né? Na lombar. Isso. Isso.
Problemas no fígado já teve alguma vez? No fígado? Não. Não, né? Pronto. É como toma muito remédio, pode ser que por isso aparece um pouco o fígado. Vamos ver como é que tá aqui. Remédio, tem deles que tá me fazendo mal, sabe? Tem mesmo. Mas olha que legal, aqui na biorressonância parece o pulmão funcionando bem, o intestino. Deixa eu mostrar a vocês, para vocês verem o que eu tô vendo, né? Então vamos de novo lá. Aí aqui, ó, o pulmão equilibrado, tá vendo? Ó, pulmão, intestino grosso, o estômago tá ótimo, o baço. Aí a gente vem aqui, ó, coração funcionando bem, intestino delgado também, a bexiga, o rim, muito bom. Aí o pericárdio estava trabalhando um pouquinho embaixo, já regulou, tá vendo? O triplo aquecedor tá ligado, a energia vital tá funcionando bem. A vesícula também, ó, redondinho. Agora olha o fígado dele, tá vendo? Sobrecarregado, mas regulou, ó. Tá vendo? Aí por isso ele sente câimbras, formigamentos. O fígado a gente vai ter que detoxificar. Mas, ó, tava assim antes, depois da varredura ficou legal. Então significa que ele pode ser por causa da toxicidade de medicamentos, é muito medicamento, né? Mas regula, está em alcance, então isso é maravilhoso, ele responde bem, tá vendo? Aqui, ó, parte emocional, que é o navio da governante da concepção, que aqui é medicina chinesa, o dele está equilibrado, tá vendo? Aí a gente vai ver porque o pericárdio dele, esses dias andou trabalhando embaixo e o fígado também. Aí, vamos ver aqui o pericárdio. Ó, o pericárdio é aquele saco protetor do coração. Então, ele coordena a circulação sanguínea. Geralmente, quem sente alguma coisinha por causa do pericárdio, sente dor e pressão na região torácica, lá no peito, assim, na parte peitoral, né? Tem muitos espasmos, o libido fica baixo, a energia sexual fica baixa. E a pessoa fica com o escudo cardíaco, ele é como um escudo cardíaco, né? Então, ele está muito ligado à parte física e emocional. A pessoa vai sentir esses desconfortos no corpo, mas também tem um sentido emocional maior. Então, não é necessariamente ele tem um problema no pericárdio, é a parte emocional que está pegando. Então, de vez em quando, ele fica vendo a vida como uma pressão, às vezes se sente mal protegido das próprias emoções negativas dele, como dor, por isso ele toma esse remédio para dor. Então, é como se ele estivesse se protegendo das dores que ele sente, ele não sabe como lidar com elas. Ele não sabe o que fazer, então ele vai lá e toma esse remédio, mesmo sabendo que não é bom para ele. Ele está tentando se proteger e, ao mesmo tempo, ele sabe que está prejudicando. Ele fica muito inseguro com relação a essa tomada de decisão, mas mesmo assim ele toma o medicamento, né? Aí a gente precisa ver o que está acontecendo aí da parte emocional, para a gente trabalhar essa parte emocional e ficar tudo bem. Do fígado também, ó. O fígado dele quando a gente vê essas disfunções no fígado, mexe com o metabolismo inteiro. Então, as veias das pernas também ficam com má circulação, aí a pessoa pode apresentar varizes. O abdômen inferior, principalmente mulheres, os ovários e o útero geralmente ficam comprometidos. Quando são homens, é a próstata. Então, pode dar cólicas, dormência e os tendões do corpo todos doloridos. Mas está muito ligado também ao emocional.
Então, os estresses, às vezes que ele fica com raiva, triste, ele anda muito raivoso e com muita tristeza, se ofende com facilidade, se sente infeliz e azarado, como se tudo de ruim acontecesse com ele. É assim? Tá vendo, seu Arnaldo? Olha, eu tô só num pedacinho do emocional, viu? Depois ainda vou aprofundar mais. Eu acho que a vontade de ficar bom. Aí, bota uma coisa na... a gente fica querendo antecipar os acontecimentos, né? Ficar bom, mas sem saber. Pronto. Agora... Isso faz regredir. É verdade. Ao invés de ajudar, piora. Mas aqui, na verdade, ele não sabe como resolver. Não sabia, né? Eu vou dizer assim, não sabia. Não sabia como resolver. Agora o senhor sabe. Tudo que a gente sente aqui na cabeça é reflexo do acúmulo de informações que o nosso subconsciente guarda, nos protegendo. Então, às vezes, o senhor pode ter tido na família mais próximo, por exemplo, o pai, a mãe, avô, avó, ou o senhor trouxe na sua face registros dos parentes de sangue, né? Os consanguíneos, de sofrimentos assim com a saúde, sem saber o que fazer. Então, o subconsciente vai guardando essas informações a título de proteção. Quando eu cuido de um paciente que está com dor no ombro, por exemplo, eu explico para ele que eu posso tirar a dor em 1 minuto. Só que eu preciso ficar pelo menos meia hora com ele aqui, senão ele vai falar assim, caramba, a senhora me cobrou tão caro e só ficou 1 minuto comigo e eu fui embora sem a dor, porque depois que a dor desaparece, ela não é mais valiosa para você. Mas ela é valiosa enquanto ela está ali agindo. O seu cérebro está mandando o comando de dor. Então, você me pagaria $1 milhão para eu tirar uma dor que você não consegue tirar com remédio nem com nada, né? Mas depois que eu tirar, ela não tem serventia mais para você. Então, o meu trabalho vai ser considerado muito pequeno, porque foi pouco tempo, né? Mas o cérebro é tão incrível que ele registra no subconsciente os movimentos que a gente faz que dá o comando de dor. Por exemplo, você sabe que machucou o ombro. Toda vez que a primeira vez que você levantou o ombro, você gerou uma dor por causa da lesão. O cérebro automaticamente guarda essa informação. Todas as vezes que seu Arnaldo levantar o braço esquerdo, o ombro vai doer exatamente nesse lugar, porque foi essa a reação primeira que aconteceu, né? Então, qual é o meu trabalho? Mandar uma informação automática para o seu cérebro através dos mecanismos sensoriais na pele, de que ali não há mais uma inflamação e que o cérebro ele vai entender como se você fosse um embrião que está lá no útero da sua mãe. Eu passei um estímulo primeiro. Aí ele entendeu, eu estou tratando de um feto. Aí eu passo outro estímulo. Epa, peraí, o feto está saudável, está crescendo na barriga da mãe. É essa a sensação que o cérebro vai ter. E aí eu passo mais outro estímulo por cima, ele buga. Ele não sabe se você já nasceu, se você está ainda em desenvolvimento, ele não sabe. Enquanto ele pensa nessas possibilidades de entender o que está acontecendo naquela área, ele já mandou automaticamente analgesia para aquela área. Porque quando eu der o comando de levantar o braço, o cérebro não tem mais aquela condição de mandar o aviso de dor. Ele não tem mais aquele mecanismo de proteção para dizer, epa, Arnaldo, não levanta o braço não, senão tu se ferra, né? Eu faço ele apagar isso. Então, você tira a dor na hora e como o cérebro não está mandando informação de alerta para você, você vai conseguir movimentar e tudo, e o seu próprio corpo vai fazer estímulos neurais e conexões ali para que a fáscia estimule a produção de colágeno, elastina, os fibroblastos vão trabalhar ali. Então, toda a regeneração tecidual, toda a regeneração ali das cartilagens, lubrificação,
musculares, tudo vai voltar a funcionar em 2 dias, 4 dias. Do mesmo jeito acontece com uma ferida, com algumas coisas assim, né? Então, eu vou dar o caminho para o cérebro encontrar a possibilidade de regeneração. Não é mágica, não é nada, é só a ciência na prática, né? Então, eu faço isso. Eu me recordava recentemente, eu vi uma pesquisa falando sobre um rapaz que fizeram uma experiência. Sim, a polilaminina, botou um pano nos olhos e mostrou uma cobra na mão. Uhum. E aí ele amarrou. Ele disse, a cobra vai picar a sua mão. Uhum. Só que aí ele pegou um garfo e furou a mão da pessoa. E imediatamente recebeu, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Quando fizeram o teste nele, realmente o veneno da cobra estava no veneno. Porque é isso mesmo. O cérebro, ele não sabe o que é real e o que é simulação, né? Então, por isso tem até aquela história do cara que estava lá, botou a mão no oco da árvore, recebeu uma picada, saiu de lá uma cobra, mas quem tinha picado ele era a lagartixa, né? E ele morreu porque ele achou que estava sendo picado pela cobra. É mais ou menos isso. E realmente a gente produz, porque as toxinas do nosso corpo vão trabalhar exatamente do jeito que o comando foi recebido, né? E é impressionante, porque você consegue tanto receber o veneno, como você eliminar o veneno. É a própria percepção que vai fazer isso trabalhar no seu corpo, porque o cérebro manda o comando. E o incrível de tudo é que as memórias estão também na nossa pele, por causa da fáscia debaixo do tecido, né? E ela é sensorial, então ela manda a informação como sendo precisa mesmo. E se a gente souber achar esse caminho, imagine como o meu filho do meio, ele fala assim, eu falo, Aquiles, cuidado para não gripar. Ele fala, eu sou ingripável. Doença e gripe é só uma coisa da nossa cabeça. Ele nunca fica gripado. Se todo mundo pegar a gripe na casa, só ele que não gripa. E eu vivia me gabando, né? Eu também não pego gripe. Não sei quantos anos que eu não pego gripe. Semana passada eu peguei uma virose. Menino, fiquei 2 dias vendo que eu ia capengando assim e trabalhando. Na quarta-feira eu não aguentei mais, eu tive que parar mesmo. Eu não aguentei. Aí eu fiz a terapia em mim. Quarta e quinta, na sexta eu acordei bem melhor, mas ainda com a voz muito ruim. No sábado eu já estava zerada. E graças a Deus, de lá para cá eu posso me considerar já toda muito bem, graças a Deus. Mas quantas pessoas não têm essa possibilidade, né? Quer dizer, se eu tivesse me cuidado no primeiro dia, no dia seguinte eu já estaria bem. Mas tem muita gente que passa um mês assim, sofrendo, com dores, doente, corizando, os pulmões ficando fracos, porque, infelizmente, nem todo mundo conhece nossa terapia. É muito ainda desconhecida no mercado, vamos dizer assim, né? A gente está lutando aí para divulgar, para propagar. Na minha cidade, tem gente que ainda não consegue entender o que eu faço, para você ter uma ideia. E a cidade é 30 e poucos mil habitantes, bem pequenininha. Eu sou mais conhecida, assim, fora do meu estado, fora da minha cidade. No estado inteiro eu sou conhecida, mas na minha cidade eu sou menos conhecida do que em outros estados e outros países. Porque tem um grupo de pacientes que não me larga, mas tem outros que passam na porta, vê e falam assim, eu não vou entrar não, acho que é caro demais. E mal sabe que se entrasse aqui, sairia, né, zerado. Está aqui na porta, né? Está aqui na porta, a pessoa passa mancando, olha para cá, e aí a ideia de que é muito caro, só que a pessoa gasta, sei lá, R$1.000 de remédio, mais uns 3, 4 mil de médico, e se ela viesse aqui, ela pagaria R$500 e sairia andando, sem dor, né? Mas, infelizmente... Doutora, a gente estamos testemunha de que, por isso que a gente tem essa questão da confiança, de acompanhar casos que a senhora, primeiro, mãe, tá Deus, né? E segundo, a senhora que vai resolvendo. Então, assim, fantástico. Quando a gente vem, né, pai, ela acompanha, meu pai gosta muito do caso de Alisson, né, pai? Sim.
quando a Alisson for falar o nome da senhora, gente, aquela cena é emocionante. Não tem que não se... Eu me emociono até hoje, porque eu atendi ele uma semana antes, aí eu falei para ele assim, Alisson, você vai começar a chorar e começar a falar, mas eu quero fazer um pacto com você. Eu não vou pedir para você falar meu nome primeiro. Eu vou pedir para você falar primeiro mãe, ou falar Nilda, e depois falar Maria Lima, tá certo? Aí ele olhando para mim assim, né? Quando foi uns 2 dias depois, e o pai dele estava na live, né, com a gente. Aí, uns 2 dias depois, eu fiz outra live. Aí, o pai dele estava lá na live e falou assim: Maria, a Alisson está falando pelos cotovelos. Hoje eu conversei a tarde inteira com ele. Aí, eu falei assim: é porque ele está falando algumas coisinhas, né? Eu pensei. É que ele está falando mãe, está falando pai, alguma coisa assim. Aí ele botou, aí eu falei, ele tá falando, ele tá conseguindo. O Nildo me falou que ele tá conseguindo falar algumas palavrinhas e tal. Ele falou, não, eu conversei mesmo com ele, bati um papo legal com ele. Aí eu fiquei achando, acho que não é o pai dele, não, é alguém que tá zoando, né? Quando foi no dia seguinte, Nilda mandou um vídeo para mim, ele falando, Maria Lima, tô indo aí. Imagina. E aí no dia seguinte ele chegou aqui e eu falava, Alisson, quem sou eu? Maria Lima, você não tem ideia não. E aqui, a hora que eu filmei, eu já tinha falado com ele sem saber, ninguém gravou, porque a gente não sabia, né? Aí ele estava aqui na maca, na recepção, me esperando. Na hora que eu abri a porta, ele falou, Maria Lima, menino, eu tomei um susto tão grande, você não tem ideia. Mas foi muito emocionante, assim. Tem sido muito emocionante, né? Dominique também tá indo muito bem. Dominique, assim, foi internado, ficou 40 dias, porque ele estava com sonda. Então, tem coisas assim, a parte invasiva mesmo, que depende da parte hospitalar, de médicos, enfermeiros, eu não vou me intrometer, né? Porque não é da minha assim, alçada. Mas todas as vezes que ele foi para o hospital, as pessoas, embora tenham muito cuidado com ele, sabem da condição dele que é muito frágil e tudo, ainda acontece aconteceram algumas coisas que acabaram prejudicando ele. Na retirada da sonda, na colocação da sonda no lugar errado. Infelizmente, ainda assim, a gente lida com profissionais que acabaram de entrar no ramo, que não tem experiência, e são desassistidos também, né? A maioria está lá largada assim, ó, toma que o filho é teu. Se vira aí, mesmo sem a pessoa ter ainda experiência suficiente de assumir um atendimento desse, né? Então, fica um jogando para o outro, tá? Aconteceram algumas coisas assim de intercorrências, ele teve que ficar internado, ele foi muito bem, só que ele foi para trocar a sonda, substituir, né? Ele estava ótimo. Aí teve que ficar internado, mas foi bom porque a gente conseguiu a GTT sem pagar nada, que ia ter que pagar a cirurgia, né? Deus mandou ele assim, ó, para o lugar certo. Mas ele está bem, ele está lúcido, ele está com uma aparência muito boa. E a gente pede muito a Deus que oriente a gente também, para que ele também consiga se autorregenerar, né? Ele, a gente sabe que ele tem um trauma, mas ele não deixa a gente trabalhar ainda, sabe? Foi tudo relacionado ao que aconteceu que deixou ele daquele jeito. Não foi diagnóstico mesmo da doença. Ele tem um trauma. E a gente precisa que ele permita acessar o trauma. Ele tem muito medo. Muito medo. A gente começa, aí ele para, ele começa a chorar, ele fica nervoso, aí a gente para. Mas eu ainda vou conseguir controlar isso daí. Fé em Deus. Assim como está sendo com o Alisson. Assim como está sendo com o Alisson. Infelizmente, tem gente que não autoriza a gente postar, né? Seria de grande valia para mostrar às pessoas que estão desenganadas que elas podem ter essa esperança, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo autoriza. E a gente vai compreendendo, lamentando, mas compreende, né? Porque tem gente que não gosta mesmo de aparecer. Ó, eu vi aqui...
Eu esqueci de perguntar, em relação ao café, ele pode continuar tomando café? O seu pai não aparece café aqui como um problema. O café não aparece como um problema, não. Só o açúcar. Só açúcar, leite e a massa, né? As farinhas brancas. Todas as farinhas. As farinhas brancas e o açúcar. Aí, o adoçante pode usar. Seria bom substituir também o sal de cozinha por o sal natural, o sal mineral. Pode ser até aquele sal de boi que vende na casa de produtos veterinários. Vocês podem comprar o sal de boi. Só olha assim na hora de comprar para dizer, olha, eu não quero que tenha componentes que não sejam os naturais. Eu quero sal mineral para boi, para temperar a comida e tudo. Doutora, porque assim, aqui em casa já vai fazer 3 meses. Eu não sei se vai ser esse sal. É o sal grosso, que a gente chama aqui. E a gente compra o sal. Aí eu compro ele em 3 meses e aí bato no liquidificador. Ah, sim, e tá aí, ótimo. Tá bom. Para não usar aquele outro sal. Tá bom. Aquele é mineral, então tá ótimo. Pode usar, não tem problema não. É só que às vezes a pessoa não quer o sal grosso porque tem preguiça de triturar, né? Mas você já faz, tá ótimo, tá muito bom. Aqui a função digestiva, eu perguntei como estava, porque tem algumas bactérias intestinais. Tem várias bactérias intestinais que elas são boas para o nosso funcionamento, né? Mas essas bactérias intestinais dele estão deixando a flora intestinal sem digerir certas vitaminas dos alimentos, principalmente a vitamina K. Aí precisa depois dar uma olhadinha na vitamina B12 e na vitamina K, porque elas protegem o intestino para não ser invadido por doenças, né? Que causadas por bactérias, né? Então, se tiver sentindo algum desconforto aí no intestino, é essa parte aí. Eu não sei se seu Arnaldo está ficando muito tempo em jejum, mas parece assim como se fosse toxinas como álcool, por exemplo, sabe? E aí, geralmente, elas são transferidas para o intestino delgado, esse material para o cólon, sabe? Então fica muito ácido, às vezes até aumenta a acidez no cólon, aumenta a acidez às vezes até na urina. Aí precisa ver se também essa questão que aparece para mim às vezes como álcool é a pessoa que fica um intervalo muito grande sem se alimentar, aí o organismo vai continuar produzindo ácidos para triturar esses alimentos, não tem o que triturar. Aí bagunça a flora intestinal, bagunça tudo, né? Porque fica produzindo mais ácido, por isso ele tem esse desconforto de azia, às vezes pode dar refluxo também, porque os gases são muitos por causa da quantidade de ácido. Aí, por exemplo, quando ele come, é como se ele botasse numa panela de água fervendo, água fria e o gás, entendeu? Então, ele precisa tomar cuidado com esses intervalos muito grandes sem se alimentar. Por exemplo, os meus filhos de manhã não comem. Não toma café. Um pouco tarde, sabe? O café, né? Às vezes o almoço vai tarde, aí não fica assim à vontade. Mas tem que ser tudo na hora certa. Tem que ser na hora certa. O certo é comer logo cedinho, tipo 7 horas da manhã. Lá pelas 10, pode comer uma frutinha. Mas se o café da manhã, como você controla o índice glicêmico, a melhor opção para o café da manhã são coisas que tenham fibras e que dê sustância mesmo, que fique saciado, mas não é o estômago cheio, né? Assim, não é um estômago inchado de comida. Você tem que ter músculos cheios e o estômago saciado, né? Então, de manhã, para quem tem diabetes, o bom seria você usar... Já ouviu falar de... Acho que chama banana da terra em todo lugar. Aquela banana que é bem grande, comprida, que cozinha, sabe? Aí você vai pegar meia banana da terra, daquela, vai cozinhar.
vai pegar 2 ovos, tirar as gemas que você não pode comer por enquanto. Pega 2 ovos de galinha, meia banana da terra, e aí você pode tomar seu café sem problema, mas nunca toma o gole de café antes de comer a banana ou o ovo. Então você come primeiro um pouquinho da banana, depois você toma o café, para forrar um pouquinho o estômago, né? Você vai fazer isso e experimenta, para você ver o índice glicêmico, como controla. De um jeito que você talvez vai precisar ir para o médico pedir para ele ver a quantidade de medicamento que você vai tomar, porque baixa muito, sabe? Então, de manhã você pode fazer meia banana da terra, 2 ou 3 ovos, porque você vai tirar a gema, né? 3 ovos de galinha cozidos, a banana da terra cozida. Se você quiser fritar ela depois de cozida, você pode fritar no óleo de coco, pode fritar no azeite também. E toma o café do jeito que você está acostumado a tomar, mas sem tomar o café em jejum. Primeiro você come alguma coisinha para poder não despejar o café no estômago em jejum. Aí você só vai almoçar. Na hora do almoço, você vai tirar as verduras, por exemplo, o tomate, que já não faz bem para você, tira alface, couve, tira tudo que for verde, por enquanto, né? Do almoço. Aí você vai comer arroz integral, carne, bastante carne, o máximo de carne que você aguentar comer. 2 bifes, por exemplo, sem gordura, né? Eu gosto. Pode comer. A carne ele gosta, aquelas que eu que eu conheço carne, ele ama carne de porco, ele vai. Carne de porco é mais saudável, né? Mas eu gosto. Tem que ser, se for comer a carne de porco, tem que ser muito bem cozida, né? Por causa de vermes, bactérias, que é meio perigoso. Mas, assim, se for bem cozido, se fizer o cozimento, depois assar, tudo para o senhor é sem fritura e sem gordura, porque o seu fígado não pode trabalhar pesado. O diabético tem que ter o maior cuidado do mundo com o fígado, porque depende dele o funcionamento dos outros órgãos, que estão os acessórios, né? Que vão trabalhar em conjunto para que você consiga a absorção desse índice glicêmico e tudo, e também absorver os nutrientes, né? Aí, nesse caso, como você está com um pouquinho de dificuldade de absorver os nutrientes, por causa dessas bactérias intestinais aí precisa trabalhar nessa função aí também, de resolver esse bom funcionamento do estômago e dos intestinos também. Aí que vai acontecer? Na hora do almoço, você vai comer bastante carne e depois do almoço, você vai dar preferência para fibras, para ajudar a digestão dessas carnes. Os pré e probióticos também vão ajudar a fazer com que você consiga digerir essa carne. E a carne tem todos os componentes necessários para fornecer hormônios para você, que vai equilibrar também, né? Eu não sou nutricionista, mas essa dieta foi um nutrólogo que passou para minha mãe, que era diabética, assim, 600 para ela era muito frequente, era recorrente, tá, em 500, 600. E quando começou a fazer a dieta, automaticamente ela baixou o índice glicêmico. Aí a gente começou a trabalhar com outras coisas também, para tirar remédios, né? Aí, na hora do jantar, pode pegar legumes, pode pegar verduras também, exceto o tomate, né? E aí cozinha no vapor, pega a carne, cozinha na água embaixo lá do vapor, na água de baixo cozinha a carne. E em cima do vapor as verduras. Bate no liquidificador e toma esse caldo até as 7 da noite. Depois das 7 da noite, não come mais nada. Vai fazer jejum de 7 horas. Aí no dia seguinte, come às 7 da manhã. Então, o jejum é de 12 horas, das 7 da noite às 7 da manhã. Se tiver fome, pode comer uma maçã, uma pera, com um chazinho, uma coisa mais leve.
e primar para dormir cedo. Por duas razões. Dorme tarde, né? Eita, meu Deus. Pois vai ter que dormir cedo. 9 horas da noite para a criança estar na cama já dormindo. Tira do quarto celular, desliga a televisão, tira da tomada. Se usar ar-condicionado, bota uma fitinha preta lá na luzinha vermelha do ar-condicionado para a noite de sono ser completa. O sono REM só vai acontecer se pegar no sono até as 10 da noite. Aí você vai ter um sono REM, que é aquele sono que criança tem. Quando é bebezinho que o olho fica assim, ó, mexendo de um lado para o outro, ela está no sono REM. Então, desse período aí, ó, das 10 da noite às 2 da manhã, é a maior incidência do sono REM. Se você consegue dormir o sono REM das 10 da noite até as 2 da manhã, você acordando 2 da manhã, você está pronto para o dia de trabalho, como se tivesse dormido a noite inteira. Então, esse período que a gente perde do sono REM faz com que a noite nunca seja uma noite que você descansou. Geralmente, você vai ficar parecendo que um trator passou por cima. Se dorme de 11 horas para frente, não recupera, né? Então, tem que dormir cedo, tem que fazer com que esse hábito aconteça. Pelo menos até você organizar tudo e dizer assim, agora eu estou nadando, estou pescando, estou arrastando um trator aí, cheio de músculos. Aí você pode se dar o luxo de vez em quando dormir um pouquinho mais tarde. Mas você não recupera as noites de sono perdidas. Então tem que dormir mais cedo para poder necessariamente seu corpo se regenerar, porque ele precisa de um suporte também, né? A resistência à insulina é homeostático. A resistência da insulina ela está trabalhando um pouquinho abaixo. Aí provavelmente também pode ser por causa dos remédios também, né? Aí provavelmente está aí nessa base também do jejum. Tem que tirar o açúcar. Definitivamente. Pode ser que tenha alguma coisinha que ainda está entrando açúcar no meio aí. Porque essa parte da insulina hormonal ainda está acontecendo, né? A faixa saudável é de 1,1 ou 0,5. Aí a dele está trabalhando um pouquinho ainda meio bagunçada, mas é controlada, sabe? Mas está com um pouquinho ainda de resistência. Está trabalhando em baixa. As células do pâncreas, os peptídeos estão trabalhando um pouquinho em baixa, mas ele controlando essa função aí já vai ser tranquilo. Então o pâncreas dele ainda sofre com a alimentação, viu? Tem que dar uma olhadinha. Leva um pouquinho mais, Vou mostrar aqui, doutora, isso aqui é que aconteceu, olha. Olha, menino, demorando a cicatrizar, né? E como foi isso daí, seu Arnaldo? Ele abriu daqui até aqui. Meu Deus do céu, seu Arnaldo, foi muito grande. Aí cicatrizou a parte de cima e embaixo ainda está um pouquinho machucado, né? Eu vou lhe ensinar como é que o senhor faz para tirar essa inflamação rápida. Para o seu corpo entender que fez uma cirurgia aí com ponto e já está tudo bem, né? Lembra que o senhor me falou que as dores sente aqui desconforto, aqui assim desce? Vou lhe mostrar o que é, ó. Então, é nervo craniano mesmo. Ó, deixa eu ver aqui. Então, o senhor está tenso, a maioria das vezes preparado para a luta, mas provavelmente por causa das dores que sente, né? Então, aqui, ó, é nessa área aqui que está sentindo dor, ó. Tá vendo? Aí a gente vai trabalhar a glândula pineal também, mas vai trabalhar os nervos cranianos, ó. Aí desce aqui, ó. Dói aqui na lateral e desce puxando pro pescoço aqui para os ombros, né? Não é assim? Às vezes dói até aqui assim, ó, próximo ao peito, aqui, ó. Nessa área aqui do encaixe do ombro, né? Dentro do ombro. Aí aqui a gente vai trabalhar os nervos cranianos. Então, paládios, e a gente vai trabalhar
essa linha medial aí do glóbulo. Na verdade, aqui tá tudo travado, por isso você sente esse desconforto. Às vezes dá parecendo que é uma agulha lá dentro, no cérebro, né? E olha que maravilha, no seu organismo não apareceu toxicidades de medicamentos pesados assim, embora você está tomando muita coisa, o fígado fica sofrendo um pouquinho, mas está conseguindo metabolizar, né? As toxinas não estão lhe afetando assim. Aqui. Essa doutora, para mim, já, oh, meu Deus, é só Deus mesmo. Mas Deus é maravilhoso o tempo inteiro. E o senhor ainda tem, ó, um enfermeiro aí do seu lado que pode lhe ajudar a fazer um monte de coisa que eu posso instruir. Então vai ser sucesso, com a bênção de Deus. Aí aqui. Eu não entendo, aí fica difícil. Né? Não, mas ó, tudo que eu for falar para o senhor e para ele, eu vou falar como se eu falasse para uma criança de 5 anos. Então não tem como o senhor não entender. Se eu disser assim, ó, eu vou falar sobre o estômago. Agora, se eu falar assim, eu não sei o que é estômago, eu falo o bucho. Vou falar do intestino. Eu não sei o que é intestino, digo as tripas. E o senhor vai entender tudo que eu falar, eu prometo. Aqui, você vai entender tudo. A frequência chama, ela capta outras pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Então, vai ter sempre alguém que está com problema de saúde, que vai vir contar para o senhor sintomas parecidos com o que você sente. Só que você não tem a mesma doença dela. Mas quando ela começa a contar os problemas, os sintomas dela, você fala, vixe Maria, ela está contando tudo que eu senti ontem. Aí você já começa, será que tem essa doença também, né? Então, ó, quando vir alguém contar, você diz, pois eu estou muito bem, Deus abençoe, que você fique melhor ainda também. Olha, eu sentia isso, mas não sinto mais. Aí a pessoa vai mudar de assunto, né? Porque senão o senhor vai alimentando isso. E o medo vai ficando maior. O senhor Arnaldo vai precisar trabalhar algumas coisinhas só para reorganizar. Tem que trabalhar a cadeia muscular também, para reorganizar a cadeia muscular, para a gente tirar essas dores musculares. A maioria das dores musculares são por causa do estresse. Então, o senhor está travando músculos que geralmente eles travam quando você está muito estressado, quando está com medo, com raiva. A primeira coisa que a gente faz quando está com raiva é travar esses músculos do trapézio, do pescoço, aqueles músculos lá no meio das costas. Então a gente começa a sentir dor nas costas, desce lá para baixo, porque você travando lá em cima, embaixo também tem essa compressão, essa carga, né? Aí vai sentir dor lá no quadril, ali na base da coluna, lá embaixo, na lombar. E o senhor está com alguns músculos repuxando. Como o senhor está com essa inflamaçãozinha na perna, a face também está repuxando lá embaixo, por isso que na virilha você sente também. E é sempre num conjunto de músculos, né? Aí a gente vai trabalhar para liberar essa musculatura, para desinflamar também esse machucado. Vai ter que trabalhar o trato intestinal e estimular, dar estímulos para o fígado trabalhar melhor. Aí a gente vai trabalhar o intestino também para você melhorar essa azia. Eu tenho colocado remédio aqui nessa parte e não fica bom, sabe? Porque tem que trabalhar os estímulos da produção de colágeno e elastina de um lado para o outro. Como tem essa questão da diabetes, e a gente viu lá que tem até algumas bactérias que não estão deixando esse equilíbrio para a cicatrização acontecer, aí ela demora um pouco mais. Mas o senhor está com sistemas muito equilibrados, assim. A maioria do tempo aparece você muito tranquilo. Então, acontece esses episódios de ter estresse, raiva e tudo, mas você tem muitos episódios de tranquilidade também. Por isso que está tudo assim, os chakras dele estão alinhados. Com relação à próstata, para mim não apareceu nada na próstata. Nada.
Então, eu acredito que o seu trabalhando o emocional, a sua próstata também vai estar completamente equilibrada. A maioria das vezes, os problemas na próstata, na urina, pode prestar atenção, é quando a pessoa tem uma carga emocional muito grande, um nível de estresse muito grande. Então, ela tem problemas de eliminação. Aí ela pode ter problemas no fígado, pode ter problema no intestino, no estômago, no aparelho urinário, reprodutor. Então, precisa trabalhar muito essa questão emocional dele, muito mesmo. Porque a diabetes descontrola quando o emocional está bagunçado. Inchado, tá vendo? Isso aqui é meio inchado tudo. E tem mais desinchado, mais 2 também. Sim, e é na perna que está machucada, né? Eu não estou vendo, não. Deixa eu ver. É, tá bem inchado, bem inchado. O senhor comprou o transpore? Parte da... É, só do ferimento. É. O senhor chegou a comprar o transpore, seu Arnaldo? Como é que é? Chegou a comprar o transpore. O senhor está no grupo da gente, lá no grupo da cura, lá na comunidade? Eu acho que eu entrei já lá. Entrou? Lá tem um link para a compra do transpore. Mas como você é da área da saúde, talvez você até tenha esparadrapo. Mas o melhor é o transpore. É esse aqui, ó. Você pode usar esparadrapo também, mas se tiver o transpore é melhor. Se tiver esparadrapo, eu já vou te ajudar a desinchar esse joelho dele agora e tirar a dor. Ó, esse aqui é o transpore, mas você pode usar esparadrapo. Esparadrapo. Pode esse ser. É o micropólio? Esse é o transpore, é aquele pós-cirúrgico, o transparente. Esse é o transpore, ó. Esse é aquele fininho, tá vendo, ó? Deixa eu ver, ó. E ele tem os furinhos, ó. Tá vendo? Que é o pós-cirúrgico. Esse aqui é melhor porque é mais fácil de você cortar e é mais fácil também de segurar. Ele prende que dá até raiva depois para tirar. Porque ele gruda mesmo. Pode tomar banho, não sai não. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. No joelho dele, está sentindo muita dor, como você já tem esparadrapo, a gente já pode fazer agora. Se não tiver, compra que depois eu ensino como faz. Vai fazer lá no joelho dele, nas laterais da patela, você vai botar as fitas e embaixo, bem no pé da patela ali, você vai botar outra fita fazendo um U assim, ó. Vai fazer um U. Então você vai pegar, você tem esparadrapo aí? Aí você vai tirar bem fininho, cerca de meio centímetro. Como se fosse, ó, mais fininho do que o intervalo aqui de uma linha entre outra do caderno. Bem fininho, meio centímetro. Vou fazer com esse daqui por enquanto. Pronto, Mas eu tenho o outro. Ah, melhor. Pronto, melhor ainda. Aí você faz com esse aí, tira bem fininho, meio centímetro. Vai tirar mais ou menos uns 10 centímetros. Esse aí dá para você botar na patela embaixo, lá no joelho. Então, ó, tá aqui. Vou fazer o joelho dele, ó. O joelho tá aqui. Aí, aqui em cima, deixa eu desenhar a coxa. Eita. Essas não são suas coxas, não, viu? Ó, dá para entender, né? Então, ó, o joelho dele é isso aqui. Aí você vai botar na lateral uma fita, uns 3 dedos acima da coxa, desse músculo. Desce aqui a fita na lateral e desce na outra lateral. Aqui bem abaixo da patela, ó, vai botar outra, ó. Vai fazer um U. Então, na lateral de cada lado e uma embaixo aqui. Pode fazer nos dois. Eu vou fazer e vou mostrar. Olha, o desenho que eu mostrei para ele. Aqui faz de conta que é o joelho. Aí vai botar uma fita aqui na lateral, outra fita aqui na outra lateral, passando aqui uns 3 dedos acima do joelho, pegando o músculo aqui, né? E aqui embaixo, bem embaixo da rótula do joelho, outra fita. Ela tá vendo aqui. Vou mostrar. Uhum.
porque pensei com o outro. Eita, seu Arnaldo, mas o senhor é o privilegiado, hein? A maioria dos pacientes não estão com a fita. E o senhor tá. Olha aí, muito bom. Muito bom. Aí você pode fazer no outro lado também e ele vai andar um pouquinho para reorganizar a cadeia muscular e a gente vê como ele está se sentindo do joelho. Não, estou botando outro. Estou botando também que ela disse. Coloque nos dois, que a gente trabalha o corpo sempre em par. Sempre em pares, porque senão arruma um e desalinha o outro. E aí, seu Arnaldo? Como é que tá? Melhorou? Pai, como é que tá? Tá melhor, caminhando, eu vou estralada, Muito bom. Só estalou, não doeu mais, né? Muito bem. Olha aí. Bem cedo tá usando isso aqui, ó. Então fica bem melhor. Consegue agachar, seu Arnaldo? Consegue agachar? Consegue. Eu sempre tenho medo de cair. Então se apoie na cadeira. Se apoie na mesa ou na cadeira. Você vai se apoiar na cadeira. Se apoie na cadeira. E aí? Aqui por detrás. Tá doendo atrás? É o músculo da lateral aí que a gente viu lá na biorressonância. Vamos fazer na lateral também. Vamos lá. Esse esquerdo tá mais duro, sabe? O esquerdo. Esse direito tá um pouquinho. O direito está um pouquinho mais travando, mas ele está inchado, né? Vamos fazer um X atrás. Um X atrás do joelho. Um X atrás desse joelho que está doendo mais. Deixa eu colocar aqui. Segura assim para Meus ossos estão estralando. assim. Tem que usar colágeno. E aí, seu Arnaldo? Levanta os braços agora. Eu digo, eu acho que eu ficar um dia à noite com isso aqui, eu acho que no dia eu tô pulando, né? Vai estar pulando sim, tenho certeza. Olha aí. Você acha numa de 18 anos? Tá vendo aí, ó, zerinho. Olha, menino, que coisa boa, muito bom. E a lombar, tá doendo ou não? Parou de doer a coluna? Nem se lembra mais, hein? Não. Muito bom. Ele tá soltando umas queimaduras. Mas eu vou pegar a outra. Ele vai botar outra. Quanto mais tiver sem pelo, vai ser melhor ainda, que vai segurar muito. E ele vai ficar com suporte. Isso é muito bom. Aí lá no ferimento, vai ser melhor botar o outro depois. Mas eu vou te dizer como você vai fazer. Você vai pegar na lateral, ó, vai ter o ferimento aqui, certo? Aí na lateral do ferimento, sem botar em cima, na lateral você vai botar uma fitinha bem fininha de um lado e outra bem fininha do outro. Nas bordas, Nas bordas. E isso vai estimular que seja trabalhado o colágeno e elastina, né? E vai fechar ali. Então o processo de cicatrização vai ser acelerado. É como se você tivesse costurado, sabe? O seu organismo vai entender como que houve uma costura, como que está forçando o encontro de um lado da barreira que está aberto com a outra. Aí vai desinflamar. O primeiro processo vai ser de desinflamação e depois de cicatrização em conjunto, assim. Vai ser maravilhoso. Pode fazer, que ele vai rapidinho recuperar. Tá vendo aí, seu Arnaldo? Isso é muito bom. Na parte mais alta que eu uso, sabe? Eu andava assim, ó. Olha, aí a perna agora ficou alinhada. Muito bom, fico muito feliz. Nós terminamos agora o atendimento do seu Arnaldo. É maravilhoso poder presenciar, testemunhar essas coisas tão incríveis acontecendo, né? Em nossa vida, na vida dos nossos pacientes, e eu sou muito grata pelo amor, pelo carinho, pela confiança, principalmente de todos vocês que têm para comigo, que trabalho com todo o meu coração, com todo o meu amor. Eu amo demais o que eu faço. Faço o possível para atender você
que está aí longe, que não consegue vir até a mim. Eu faço possível, eu estudo, eu desenvolvo técnicas para eu conseguir chegar até você com o que eu faço aqui. E eu fico muito feliz quando eu posso ajudar, quando tem um parente que se predispõe a ajudar como o Robson, que ajudou tão prontamente o pai dele, com tanta destreza, que parece até que ele já é terapeuta. E assim como a maioria dos nossos pacientes, que tem sempre um anjo lá que está ajudando, que está fazendo os estímulos, sendo guiado por mim aqui, da maneira que vai precisar fazer certinho, né? Então, eu sou muito grata mesmo. E eu espero em Deus que eu consiga cada vez mais proporcionar isso para vocês, de conseguir descontos, de conseguir administrar o meu tempo para conceder descontos a vocês, de maneira que fique uma condição boa para vocês conseguirem se cuidar. Deus abençoe. Se você não segue o nosso canal, segue o nosso canal. Eu sei que tem muita gente que vê os nossos vídeos, 60 mil pessoas vendo nossos vídeos e ainda não seguem a gente. Se você não seguiu porque não conseguiu saber onde é que segue, pede ajuda para um filho, para um neto, para o esposo, para um parente, para um amigo e me segue, porque eu preciso muito ser assim conhecida pelo mundo inteiro. E não é por vaidade, é por divulgação da minha técnica, é que ela chegue a mais pessoas, que muita gente aprenda a fazer, para que tenha uma de mim assim em todos os lugares, em cada canto. Deus abençoe a você.